Meus amados, nós estamos dando sequência à nossa série de estudos, Teologia Sistemática. Nós estamos há 2 anos tratando sobre todo o conteúdo da fé cristã e nós estamos agora tratando sobre a doutrina da igreja, também chamada de eclesiologia. Nós já falamos sobre vários pontos, falamos sobre a igreja verdadeira, falamos sobre a membresia da igreja, falamos sobre o culto, falamos sobre o governo da igreja. E hoje, irmã Eliette, nós vamos falar sobre a disciplina na igreja, tá? O texto base para a nossa consideração, a princípio, é Efésios capítulo 5, versículo 11. Vamos ler Efésios capítulo 5, verso 11. Efésios capítulo 5, versículo 11. Os irmãos encontraram? A palavra de Deus diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Vamos ler juntos, irmãos? E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos, nesse momento, pedindo que Deus possa nos ensinar através da sua palavra. Quero pedir para que o nosso irmão Isaías faça essa oração. Oremos. Amém. Irmãos, hoje eu vou tratar sobre um assunto que eu posso arriscar dizendo que na maioria das igrejas é um assunto muito delicado. Disciplinar uma pessoa no nível da igreja, irmãos, muitas vezes é uma tarefa árdua, porém necessária, visto que essa é uma das marcas, como vimos, da igreja verdadeira. A igreja verdadeira, irmãos, nós vimos que ela tem 3 marcas. Todos os irmãos se recordam aqui. Vamos lá, quais são as 3 marcas da igreja verdadeira? Quem é que se recorda? Vamos lá. Eita, irmãos. Procura aí, irmã Gesa, aí nas suas anotações. Primeiro lugar, irmãos, a genuína pregação da palavra de Deus. Essa é a primeira marca da igreja verdadeira. A correta administração dos sacramentos. E, em último lugar, qual é? A aplicação da disciplina, irmãos. Essas 3 coisas os reformadores disseram, à luz do estudo da palavra de Deus, eram as marcas de uma igreja verdadeira. Então, a disciplina, ela é um assunto difícil de ser abordado, de ser tratado, porém extremamente necessário. Está quente, irmãos, aqui dentro? Está quente? Está quente? Hã? É? Vem cá, irmão Abimael. É que aqui... muito bem, irmãos. Todo mundo voltando a atenção para cá, tá? Muito bem. A disciplina, irmãos,
é um dos principais meios pelos quais Deus ele usa para corrigir os seus filhos e também para manter a santidade da igreja. Uma igreja, irmãos, que não tem disciplina, é uma igreja que, via de regra, está entregue à prática do pecado. Se ninguém chega para você e lhe corrige quando você está em falta, a sua tendência pecaminosa, a sua inclinação pecaminosa é dar vazão ao pecado. Não é? De tal maneira que nós temos que ter disciplina. Mas, pastor, o que é que vem a ser disciplina? Porque na nossa cabeça, irmã Rafaela, na nossa cabeça, disciplina é quando a gente afasta alguém da comunhão. Via de regra da Santa Ceia. É ou não é? Na cabeça de muita gente, disciplina não é isso? Mas a disciplina não é somente isso, biblicamente falando. E também, na nossa Constituição, nosso Código de Disciplina, a disciplina não é só isso. A disciplina, irmãos, ela pode ser várias coisas, como, por exemplo, exortação. Exortação é um tipo de disciplina. Né? Quando, por exemplo, seu filho, veja só, seu filho pequeno, quando você exorta seu filho, você está disciplinando ele, não está não? Não precisa dar as palmadas, necessariamente, mas quando você exorta ele, você não está disciplinando ele, ensinando como ele deve agir? Concordam comigo? Então, nosso Código de Disciplina, por exemplo, prevê que a exortação é um tipo de disciplina. Mas não é apenas isso. A disciplina envolve não apenas exortação, mas envolve instrução, envolve admoestação, envolve conselho, envolve repreensão. Essa repreensão ela pode ser particular, mas à luz da palavra de Deus, nós vamos ver hoje que pode ser pública também, na frente de todos os irmãos também, certo? E pode ter alguns casos, irmãos, em que o indivíduo ele tem que ser excluído da igreja, excluído até do nosso convívio social. Nós vamos ver isso também na palavra de Deus, tá? De tal maneira, meus irmãos, que esse é um instrumento extremamente necessário para que nós possamos, então, manter a nossa igreja pura e também a nossa própria vida em particular pura também. Eu gostaria de hoje tentar mostrar aqui para os irmãos 5 tipos de casos de pecado que podem, de alguma maneira, estar relacionados à disciplina. Tá? Ok? Eu vou tentar mostrar aqui 5 casos, biblicamente, que podem estar associados à disciplina. E como a igreja, especialmente a liderança da igreja, hoje nós estamos com o nosso conselho todo reunido aqui, como é que a igreja tem que lidar com esses casos, ok? E aí eu queria que os irmãos ficassem muito à vontade, à medida em que eu for explicando esse assunto, para que os irmãos tivessem aí a oportunidade de tirar suas dúvidas, ok? Alguma pergunta até aqui? Não? Muito bem. Vamos começar, irmãos, falando o primeiro caso, irmã Rafaela. Pecados que não podem ser comprovados. Quais são aqueles pecados, irmã Eliette, que não podem ser comprovados? São aqueles pecados que uma só pessoa foi testemunha e outra pessoa que foi, em tese, aquele que foi o causador do pecado. Certo? Vamos dizer aqui um caso. Um belo dia, tal, em um determinado recinto, só está a senhora e a irmã Giselane. Aí a irmã Giselane cometeu determinada falta. E só a senhora viu. Certo? Só a senhora viu. Aí a senhora foi até a irmã Giselane, aí disse assim: irmã Giselane, não faça isso, irmã Giselane. Isso é pecado da parte de Deus.
A irmã Giselane olhou para a senhora e disse, não, eu não fiz nada não. Você está vendo coisas. Entendeu? Não, ou então a irmã Giselane, não, eu fiz e está feito. Aí você vai e me procura, né? Aí, pastor, é o seguinte, a irmã Giselane, ela fez tal e tal coisa, né? Aí eu vou até a irmã Giselane e digo, irmã Giselane, a senhora fez tal coisa. Não, pastor, não fiz. Não fiz. Ela fez, mas ela disse que não fez. Entendeu? O que a gente faz nesses casos, irmãos? Olha, eu já vivi isso, tá, irmãos? Eu já vivi isso, não foi uma vez, não. Como é que a gente vai fazer para comprovar? Essa é a pergunta da irmã Giselane. Não tem como. Não, e aí vamos dizer, vamos chegar aqui para ela e vamos fazer aqui uma cariação. Vamos chamar a irmã menina, a irmã Eliette e a irmã Giselane. Colocar uma na frente da outra. A irmã Eliette diz assim, você fez. Aí a irmã diz, não fiz. E aí? E aí, irmã Zenira, nesses casos, o que a gente deve fazer? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15. Os irmãos encontraram? Deuteronômio 19, 15. Vamos ler, irmãos, a uma só voz. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, o que o texto aqui da palavra de Deus está dizendo é que por uma só testemunha, rapaz, a gente não pode acusar ninguém. Entendeu? Então, irmã Eliette, é o seguinte, mesmo que a senhora tiver visto a irmã menina falando alguma coisa, não adianta a senhora chegar para mim e dizer assim, pastor, eu vi ela fazendo isso. Aí eu vou dizer para a senhora assim, irmã, entregue o caso para o Senhor. Porque a gente não tem como provar. A gente não tem como provar. Entregue o caso a Deus. Converse com ela. Se ela se arrepender, bem. Mas se ela não admitir que fez essa coisa, entregue o caso para o Senhor, porque Ele é quem traz juízo. Nós vemos o exterior, mas Deus vê o coração. E Deus, como soberano, irá tratar desse caso. Entendeu? Mas a gente não tem como provar, irmã Eliette. Nesse caso, eu não tenho como disciplinar, não, a irmã Gisela. Mas Deus vai disciplinar. Entendeu? Vocês compreenderam, meus irmãos? Alguma pergunta até aqui? Então, algumas vezes, quando alguém chega para mim para perguntar para dizer casos assim, aí dizer assim, mas pastor, ele não admite que fez. Eu digo, pô, pronto, irmão, não tem o que a gente fazer, não. Mas pastor, não tem o que fazer. Eu digo, pois é, irmão, não tem o que fazer, o que eu vou fazer? Se ela disse que não tem pecado, não tem o que fazer, não, irmã. Agora sim, o Senhor sabe o que faz. Vamos agora dobrar os joelhos, orar aqui, para que o pecador seja demonstrado e seja também mostrado. Certo? E aí Deus vai fazer o trabalho dele. Entendeu, irmã Gisela? Então, nesse caso, não tem como disciplinar, irmãos. Pecados onde só há uma testemunha, não. A igreja não pode aceitar determinado tipo de coisa assim. Salvo se a outra pessoa me admitir isso. Tá? Segundo caso, irmãos. Eu vou agora, eu estou mostrando casos em progressão de dificuldade, tá? Dificuldade de tratar.
Segundo caso, casos de ofensa pessoal, certo? Vamos dizer aqui que o irmão Fábio e o irmão Hélio, eles são muito amigos, eles tiveram uma discussão, se intrigaram. Começaram o Hélio começou a dizer cobras e lagartos do Fábio, certo? O que é que eles devem fazer, certo? Nesse sentido. Então, o irmão, o Hélio trocando insulto com o Fábio. O que é que ele vai fazer nesse caso, irmãos? Em tais casos, irmãos, eu acredito que o melhor caso... irmãos, eu pulei um aqui, mas já eu vou falar um outro que também é anterior a esse, tá? É porque eu me empolguei. E nesses casos de troca de ofensa pessoal, ou pelo menos de uma das partes, a gente tem que seguir Mateus 18. Abra sua Bíblia em Mateus 18. Mateus capítulo 18, versículo 15. Eu preguei esse texto aqui no dia do aniversário da nossa igreja. Mateus 18, 15. Os irmãos encontraram? Se teu irmão pecar contra ti, ou seja, contra ti individualmente, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, vamos começar aqui. Se teu irmão pecar contra ti, quais são os tipos de pecado que normalmente alguém peca contra outra pessoa? Por meio de insulto, por meio de calúnia, por meio de violação de confiança. O indivíduo contou um segredo para determinada pessoa e essa pessoa saiu espalhando para todo o Instagram. Né? Quebra de confiança. Trato pessoal, questão de abuso físico, abuso sexual, adultério, agressão física, furto, enfim. Tem vários tipos de pecado. Se o teu irmão pecar contra ti nesses tipos de pecado, o que é que você tem que fazer? Diz aqui o texto da palavra de Deus que você tem que ir ao encontro dele. E você tem que ir, diz o texto, tem que ir sozinho. Então, assim, Fábio, o Elton falou de você, você não pode dizer para a Rafaela, não pode dizer para a irmã Eliette, você não pode dizer para mim que sou pastor. Se o Elton fez alguma coisa contra você, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Ir até ele e dizer assim, Elton, o que é que está acontecendo? Por que você fez isso? Diz aqui o texto que se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Você vai com o propósito de ganhar ele. Você não vai chegar para ele dizendo assim, Elton, você não presta, você é um falso, você não é crente, você é um falso. Você não vai lá. Você vai chegar lá para ele e dizer assim, irmão, nós somos amigos, olha a nossa história, nós somos irmãos em Cristo. Daqui a pouco a gente vai se reunir na igreja, partir o pão da comunhão, participar da Santa Ceia, nós vamos cultuar junto. E nós estamos brigados. Não, irmão, nós não podemos agir desse jeito, não. Eu vim aqui para nós resolvermos esse problema. Entendeu? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas não tem gente que é duro de coração, irmãos? Não tem gente que a gente vai com todo jeito, irmã Eliette, e a pessoa não se convence daquilo ali, do seu erro, não é? Pois é. E aí, nesses casos, irmão Isaías, o que é que a gente deve fazer? A gente deve lavar a mão, dizendo, não, eu já fiz a minha parte. Eu fui até ele, né? Ele não veio até mim, foi eu que fui até ele. Agora pronto. Não. Nesses casos, você deve andar uma segunda milha. Veja só, versículo de número
16. Versículo de número 16. Se, porém, não te ouvir, o que é que faz, irmãos? Toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, assim, o irmão Fábio foi para casa, sem resolver a situação. Aí ele vai orar a Deus, pedindo que Deus dê orientação a ele para escolher uma ou duas pessoas, tanto da confiança dele quanto do Wellington, certo? Para que possa ir junto com o Fábio até o Wellington, para tratar desse caso. Aí vamos dizer assim, aí eles escolheram o Fernando e escolheram o Marcos, certo? Você escolheu o Fernando e o Marcos. Aí o Fernando e o Marcos, eles têm maturidade. Eles têm maturidade espiritual para aconselhar biblicamente. Eles têm discernimento para saber quem é que errou no caso. Aí vai eles dois, vão eles dois, juntamente com você, e vai tentar persuadir o Wellington a respeito daquele pecado dele. Você vai chegar lá e dizer assim: irmão Wellington, é o seguinte, eu vim ontem aqui na sua casa para tentar fazer as pazes com você, você não me escutou, você não me ouviu, e agora eu estou trazendo aqui comigo o irmão Fernando e o irmão Marcos, para nos ajudar a resolver essa situação, porque nós somos crentes, nós não podemos viver intrigados, irmão. Pelo amor de Deus, não vamos fazer assim, não. Bem, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas pode ser que o Wellington esteja com o coração endurecido. E ele não, mesmo assim, ele não escute. Aí o que é que deve fazer nesse caso, irmãos? Lavar a mão? Não, porque ele já foi uma vez. Uma vez é pouco. 2 vezes é bom. Mas uma terceira vez é demais, não é, não, irmãos? 3 é demais, não é? Pois é, irmãos, é o que a palavra de Deus aqui nos ensina. Veja só, versículo de número 17. Veja só. E se ele não os atendeu, o que é que agora faz? Diz-o à igreja, especialmente aos líderes da igreja, aos presbíteros da igreja. Agora o caso se torna público. Até aqui era um caso ainda até certa ordem particular, certo? Porque o Fábio, ele somente tratou isso com uma ou com 2 testemunhas, mas agora a liderança da igreja precisa saber. Aí agora a liderança da igreja vai conversar com o Wellington. Veja só, vamos continuar aqui, versículo de número 17. E se recusar ouvir também a igreja, o que é que faz, irmãos? Considera-o como o quê, irmãos? E publicano. Considera-o como descrente. Então eu vou chegar lá, aí vai eu, o presbítero Juscelino, o presbítero Luiz Carlos, vamos conversar com o Wellington. O Wellington, meu filho, nós estamos sabendo aqui, por intermédio do irmão Fábio, que a gente tem que dizer o nome, você nunca me peça segredo das coisas. Pastor, não cite meu nome para fulano e tal. Não, eu não ajo desse jeito, certo? Não, pelo amor de Deus, nunca me peça um negócio desse. Eu sempre digo o nome, certo? Porque senão vira fuxico, irmãos. Senão vira fuxico. Aí é difícil. Aí eu vou e digo assim: olha, irmão, eu soube do irmão Fábio assim. Aí o irmão Fernando me disse isso. O irmão Marcos me disse isso. Irmão, o que é que está acontecendo, irmão? Olha, nós estamos sabendo que o irmão está na prática do pecado. Aí o Wellington vai e diz: não, pastor, estou de boa, estou na bênção. Estou na bênção. Diga, irmão, como é que você está na bênção desse jeito? Né? Ah, pastor, quem manda em mim é Deus, você não manda em mim, não. Eu, pastor dele. Aí, não, nesses casos, irmãos, a gente não tem o que fazer. A gente tem que excluir ele da igreja. Por quê, irmãos? Por que a gente tem que excluir da igreja?
porque ele não se arrepende do pecado dele. Eu já vou falar aqui de casos onde a gente precisa excluir alguém da igreja. Mas, via de regra, quando é que a gente exclui alguém da igreja? Na maioria dos casos. É em casos, irmãos, em que o indivíduo ele não se arrepende do pecado dele. Rapaz, a gente já tentou, a gente exortou, a gente instruiu na palavra de Deus e nada, irmã Rafaela. Aí o que é que a gente tem que fazer, irmã Rafaela? Tem que excluir. Porque não pode ser alguém crente, alguém que odeia o seu irmão. Você não pode dizer que ama a Deus que você não vê, e você odeia o seu irmão a quem vê. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos? Não é? Então ele não pode ser crente, um homem desse. Ele tem que ser excluído mesmo da igreja. Certo? Irmão Emanuel. A exclusão, ela é exclusão do rol de membros, ela é uma espécie de depois que ele é excluído. Ele pode voltar a se congregar naquela mesma igreja e digo mais. Ele pode depois dizer que se arrependeu e voltar ao rol de membros, seja naquela igreja odiou. Vamos começar, ele fez algumas perguntas. Primeiro, pastor, a exclusão é só do rol de membros? É também do rol de membros, mas tem uma coisa mais séria. Volte os olhos aí para Mateus 18. Veja só, versículo 18. Mateus 18, 18. Vamos ler, irmãos. Leiamos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra ha sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado. Irmão Manuel, esse negócio é mais sério. Exclusão da igreja é um negócio sério. De acordo com o texto aqui, não é só exclusão do rol de membros aqui da terra, não. É exclusão mesmo do céu. É um negócio sério. Tudo que ligardes aqui na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes aqui na terra será desligado do céu. Se for feito escrituristicamente falando, de acordo com as instruções de Jesus, aquilo tem um efeito muito sério para além desse tempo, para a eternidade. Certo? Então, essa é a primeira pergunta. Pastor, a exclusão é só do rol de membros? Também, mas não apenas do rol de membros. Segunda coisa, irmã Rafaela, se o indivíduo ele se arrepender depois, vamos dizer que o irmão Wellington ele seja excluído da igreja. Tá? Desculpe estar citando os nomes, irmãos, assim. Mas é porque torna mais vívido a ideia. Não, o irmão Wellington não vai ser excluído da igreja, não, com fé em Deus. Né? Amém, irmão Wellington? Amém. Mas, olha, digamos que o irmão Wellington seja excluído da igreja, como já aconteceu aqui na igreja, gente que foi excluída. E aí a pessoa, depois de um tempo, se arrepende. Aí vem para a igreja com lágrimas. Pastor, eu quero pedir perdão a Deus. Pastor, eu sofri muito. Deus me castigou, eu vi que eu estava errado. Hoje eu tenho certeza, pastor, que eu errei. E nesses casos, a pessoa pode ser recebida? Pode ser recebida. Pecador arrependido? Pode. Nós louvamos a Deus por isso, nesses casos. Agora sim, a depender do pecado, determinados ofícios ele não pode ser eleito. Como, por exemplo, determinado pecado. Vamos dizer que o indivíduo, o indivíduo ele adulterou publicamente. Todo mundo sabe que ele adulterou publicamente. Né? Isso não é um pecado só particular. Mas todo mundo sabe que ele adulterou publicamente. Um negócio assim, passou no Instagram, passou na Rede Globo, todo mundo sabe. Ele não pode ser presbítero, porque o presbítero ele tem que ser irrepreensível. Em outras palavras, ele não pode ter uma marca no seu caráter que o defina e que o qualifique diante da sociedade, diante da igreja. Entendeu? Vocês compreenderam, meus irmãos? Não pode. Ele pode ser membro da igreja.
porque a igreja é para pecadores. Mas ele não pode ser um presbítero da igreja, não pode. Tá? Nesse caso. Tá claro, meus irmãos? Compreendido até aqui? Tá claro, irmão? Quem é que vai falar? O presbítero Juscelino. Ah, sim. Muito bem. Aí ele quer voltar, irmão Emanuel. Ele quer voltar. Aí o que é que ele vai fazer agora? Ele vai fazer a pública profissão dele novamente. Certo? Ele vai dizer, ele não vai ser rebatizado, porque não é necessário. Mas ele vai professar publicamente que crê no Senhor Jesus Cristo e que está arrependido do seu pecado. Ele tem que fazer isso publicamente, certo? Porque ele apostatou publicamente, agora ele tem que se arrepender publicamente também e professar o nome do Senhor Jesus Cristo. E a nossa igreja, ela trata deste assunto dessa forma. Ah, me arrependi, então quero voltar para a igreja. Não é assim não. Você tem que passar por todo o processo de volta, certo? De aconselhamento, de discipulado. Tá? Oi? Em alguns casos, sim. Porque algumas vezes o problema de determinados irmãos também é de ordem de instrução. Eles precisam aprender alguns fundamentos da fé cristã. Irmão Neemias. Sim. Ah, com certeza, com certeza. Se o processo formal gerido pela liderança, coisa que não é raro de acontecer, irmão, é uma dificuldade. É uma dificuldade. Não apenas para a pessoa que está sendo acusada de determinado pecado, mas para muitas outras que estão de alguma maneira acompanhando aquilo ali. Então a gente tem que ter muita graça de Deus. Isso. Exatamente. Tem que fazer do modo correto. Ah, olha, e a irmã Gerlane. Ah, muito bem. Agora eu vou retroceder para falar daquele tipo de pecado que eu pulei, que eu falei que era em ordem de progressão, irmãos. Aí eu falei primeiramente dos pecados que não podem ser provados. Aí eu falei dos pecados de ofensa particular. Foi o que eu falei agora por último. Mas antes de falar dos pecados de ofensa particular, era para mim ter falado, irmãos, é até difícil dizer isso, é uma expressão, mas é porque eu não encontrei outra melhor, de pecados menores. Pastor, mas existe pecadinho, pecadão? Todo pecado é uma ofensa contra Deus, nesse sentido, todo pecado é sério. Mas existem alguns pecados que, para Deus, são mais sérios do que outros. Você olha no Antigo Testamento, por exemplo, a mentira é uma coisa séria. É uma mentira. E no livro de Provérbios você tem várias vezes, várias palavras exortando para que a gente sempre fale a verdade. Mas as consequências de uma mentira é diferente do que você assassinar uma pessoa.
No Antigo Testamento, quando uma pessoa era assassinada, o que era que acontecia com o assassino, irmãos? O que era que acontecia? Era a morte, pena capital. Então a consequência era mais drástica, irmão Isaías, certo? Então eu quero falar agora, tá, irmãos, daqueles pecados que são falhas menores, certo? Por exemplo, irmã Gelane, o que são falhas menores? Impaciência, ansiedade, murmuração, reclamação, negativismo, mesquinharia, ostentação, pessoa que fala demais, né? Ou às vezes fala em ocasiões impróprias, falta de confiança, falta de coragem, né? Esses são pecados, irmã Júlia, que eu entendo que são pecados que têm um grau de seriedade, mas são pecados que têm um grau de seriedade menor que determinados outros pecados, como o assassinato, o adultério e outros tantos. Mas a gente tem que tratar desses casos, certo? Nesses casos de falhas menores, como por exemplo, vamos dizer que a irmã Eliette está ansiosa. Aí a irmã Eliette fica ligando toda hora para Nayara. Toda hora. Nayara, mulher, será se vai dar certo? Será se vai dar certo? A Nayara não consegue trabalhar, coitada. Não consegue trabalhar, porque a irmã Eliette está toda hora ligando para ela. Ansiedade. Aí, o que a Nayara vai fazer nesse caso? Irmã, pelo amor de Deus, se toca, eu tenho que trabalhar. Vai dizer isso? Irmã, olha, isso é pecado, acaba com isso. Não, irmãos, algumas vezes a Bíblia pede para até a gente relevar determinados pecados dos nossos irmãos. Desconsiderar. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 1. Olha que texto bonito aqui, irmã Gisela. Olha aqui. 15, 1. Diz assim, irmãos. Romanos 15, versículo 1. Olha só, Nayara. Ora, nós que somos fortes devemos suportar o quê? As debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Então a pessoa diz assim, não, rapaz, a irmã Eliette, ela está passando por um momento difícil. Ela está me incomodando, é verdade, mas ela está passando por um momento difícil. Eu vou procurar ser muito gentil com ela e tudo mais. Nesses casos menores, não precisa necessariamente disciplina. Às vezes é mais algo relacionado ao momento em que você precisa de alguma forma pastorear aquela pessoa, cuidar dela. Agora sim, se essa falha, ela causar de alguma maneira uma perturbação por um longo tempo, nesse caso é importante os irmãos conversarem com amor com a pessoa e exortar a pessoa a respeito disso. Tá? Então, vamos lá. Nós tratamos até aqui, irmão Neemias, de pecados que não podem ser comprovados, esse a gente não tem o que fazer. A gente falou de pecados menores que a Bíblia nos chama para que a gente tenha misericórdia dessas falhas menores e às vezes até releve. A terceira coisa, de ofensas de ordem pessoal, nós vimos aqui como é o processo todo, certo? E agora nós vamos para além, irmã Eliette.
Agora nós vamos tratar, irmã Eliette, de pecados públicos. Pecado que todo mundo está sabendo. Certo? Esse tipo de pecado, irmãos, são pecados sérios. Porque esse tipo de pecado, irmão Isaías, ele causa dano à unidade da igreja, à pureza da igreja, à reputação da igreja, às vezes à doutrina da igreja. Que tipo de pecados são esses? Calúnias contra a liderança da igreja, falsas doutrinas, insubordinação, contendas, litígios entre irmãos, certo? Os famosos grupinhos dentro da igreja, desonestidades dentro da igreja, no que toca às finanças da igreja, certo? Linguagem obscena, tem um crente que vai lá na internet, aí vai e coloca lá linguagem obscena na internet, certo? Às vezes outra coisa, tem um irmão na igreja que todo mundo sabe que ele é preguiçoso, não trabalha porque não quer, aí não sustenta a casa. Nesse caso, irmãos, desses pecados públicos, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz quando um indivíduo ele se divorcia da sua esposa sem uma razão bíblica e depois casa com outra mulher? O que é que a gente faz nesses casos, irmãos? Certo? Isso é uma coisa muito séria, irmãos. O que é que a gente faz se o Wellington e o Fábio, eles fizerem um contrato, um negócio entre eles? Não, vamos abrir um negócio, vamos abrir uma empresa. Aí o Wellington vai e quebra o contrato com o Fábio. Ou se aproveita de forma ilícita do Fábio. E isso vai parar lá na Rede Globo. O que é que a gente faz, irmãos, num caso desse? Então, irmãos, olha, a situação, nesse caso aqui, é uma situação muito séria, irmã Letícia. É um negócio muito sério, irmã Letícia, porque é o seguinte, ao contrário daquilo que nós vimos no caso de faltas de ordem pessoal, particulares, nós não temos instruções assim tão claras quanto em Mateus capítulo 18. Mas isso não quer dizer que a Bíblia não tem instrução quanto a isso. A Bíblia tem muitas instruções, mas de alguma maneira são em várias passagens das Escrituras. E eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos algumas medidas que a gente tem que tomar quando a falha for séria, quando a falha assim for uma falha pública, certo? Ok? Primeiro lugar, irmãos, vamos dizer que a igreja aqui está passando por um problema doutrinário. Vamos dizer que o irmão Isaías se levanta aqui na igreja e começa a dizer que tem uma revelação. E a revelação que ele tem é que Jesus Cristo vai voltar hoje à noite. Vamos dizer. Ele vai dar uma de Ellen White aí. Ellen White é a profetisa do adventismo, que marcou a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos dizer que ela é os adventistas, eles marcaram a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Aí vamos dizer que ele deu uma de adventista aí, nesse caso. O que a gente deve fazer no caso desse irmão? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Eita, meu Deus. Olha aqui, ó. Vamos dizer que ele disse isso aqui. Ele disse isso aqui para algumas pessoas da igreja. Aí algumas pessoas da igreja, pastor, pelo amor de Deus, antes de levar ele para o psiquiatra, ele está precisando de um pastor. O que o pastor deve fazer? Veja só, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 24. Olha só.
2, 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com quê? Com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, o pastor da igreja, num caso como esse, que o irmão está dizendo que Jesus Cristo vai voltar hoje à noite, eu tenho que chegar lá para o irmão Isaías e dizer assim: irmão Isaías, eu estou vindo aqui, irmão, para orar com o senhor. Eu quero dizer para o senhor que eu gosto muito do senhor, como de fato gosto dele, como de todos os irmãos da igreja. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor e lhe instruir também na palavra do Senhor. A gente vai fazer isso em um ambiente de oração e tal. Mas não posso chegar lá na casa dele e dizer assim: você vai para o inferno, irmão Isaías. Não posso. Eu tenho que ir com mansidão, irmãos. Certo? Eu tenho que ir com mansidão. Porque às vezes, irmão Isaías, é um problema psiquiátrico mesmo. Às vezes é um problema, o indivíduo deu um surto. Não, dá, irmãos. Dá mesmo. Dá mesmo. E às vezes é um problema de saúde. Às vezes o problema não é um problema de ordem espiritual apenas. É um problema, às vezes, de saúde. E que precisa ser tratado. Aham. Aí se eu chegasse, vamos dizer, se o senhor tivesse numa situação dessa, se eu chegasse lá dizendo: o senhor vai para o inferno, era perigoso que o senhor surtado tacasse acima de mim. Aí a briga ia ser grande. Né, irmã Eliette? Não ia dar certo. Aí nesse caso, a gente ora para que Deus possa agir. Veja só. Mas vamos dizer que o problema do irmão Isaías é público, certo? Esse caso tem que ser tratado publicamente na igreja, irmãos. Porque assim, eu vou tratar aquilo, mas todo mundo da igreja está sabendo. Aí o pastor vai lá no culto, prega, termina o culto, dá a bênção, dá uns avisos, mas o assunto em si não é tratado na igreja. Mas está todo mundo sabendo que tem uma pessoa dentro da igreja do Parque Jurema que está falando que Jesus Cristo vai voltar. Isso está certo, irmãos? Não, eu posso até estar tratando com ele, mas isso tem que ser tratado também no nível da igreja. Abra a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 1 em diante. Capítulo 1, versículo 10 em diante. Pronto. Olha só que coisa interessante. Aqui, irmãos. Olha só. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói, de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e de Cefas, e eu de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele está tratando do problema diretamente. Ele está dizendo, e ele está tratando, como essa carta era para ser lida publicamente, na hora da reunião dos irmãos, certo? O apóstolo Paulo estava repreendendo publicamente aquela igreja. Irmãos, eu ouvi falar pelos da casa de Clói. Não falou Fuxico. Não, eu ouvi falar. Ouvi falar quem? Não, ouvi falar pelos da casa de
Clói, que existe entre vocês, irmãos, muita divisão, partidarismo, né? Irmãos, eu exorto vocês para que vivam em unidade. Ele vai fazer a mesma coisa lá em Filipenses, no capítulo 4, quando ele diz assim: eu rogo a Síntique e Evódia que pensem concordemente no Senhor. Aquela carta era para ser lida publicamente na igreja. Tinha duas irmãs da SAF, da igreja de Filipos, que estavam brigando entre si, que não estavam pensando concordemente. E aquilo era uma situação pública. Aí o apóstolo Paulo diz: eu rogo a essas duas irmãs que pensem concordemente no Senhor. Então, irmãos, tem determinados pecados públicos que a igreja precisa se reunir, o pastor precisa dizer tudo, irmãos. Ó, irmãos, está acontecendo isso com o irmão Isaías. Eu quero exortar ele agora, aqui, irmão Isaías, para que o senhor possa se adequar ao princípio da palavra de Deus. Mas é só o pastor que tem que fazer isso, irmãos? Os irmãos também. Veja só, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. O que é que a igreja deve fazer? Nayara, você me faz um favor? Avisa lá para as crianças que eu vou precisar de mais uns 10 minutinhos, tá? 1 Tessalonicenses 5,14. Os irmãos encontraram? Olha só. Olha só. Vamos lá, irmãos? Vamos ler todo mundo junto? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Então, o que é que acontece aqui, irmã Júlia? Se tem alguém aqui na igreja que está sendo insubmisso àquilo que é os ensinamentos da palavra de Deus, dentro daquilo que é ensinado pela liderança da igreja, os irmãos da igreja têm que fazer o quê? De acordo com a Bíblia? Exortar. O Hélio tem que chegar lá para o irmão Isaías: irmão Isaías, o senhor não pode fazer desse jeito não, irmão Isaías, porque a Bíblia está dizendo assim, o senhor vai ser disciplinado, irmão Isaías, o senhor não vai poder participar da ceia, irmão Isaías, o senhor vai ser excluído, eu não vou poder mais nem me relacionar tão próximo com o senhor assim. Entendeu? Os crentes da igreja devem exortar outros crentes a respeito das consequências terríveis que envolvem o pecado não arrependido, tá? Aí vamos dizer que o indivíduo, ele não se arrependeu. Vamos dizer que o irmão Isaías está com as faculdades mentais dele em dia, o negócio mesmo é heresia. Vamos dizer que é heresia mesmo. Aí o que é que a gente faz nesse caso? Abra sua Bíblia em Tito, no capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 10. Tito 3,10, irmãos. Os irmãos encontraram? Evita quem, irmãos? O homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive em pecado, e por si mesma está condenada. Eu exortei uma vez, exortei duas vezes. O irmão Isaías, para ele, Jesus Cristo vai voltar. Irmão, me desculpe, você é um homem faccioso, você está condenado, pronto. Então deixa eu seguir o seu próprio rumo. Certo? Tem que tirar da igreja, irmãos. Excluir da igreja, nesse caso. Tá? Tem também, irmãos, alguns casos, certo? De alguns crentes que estão em disciplina que precisam ser excluídos do nosso convívio social. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Essa é a parte que eu acho mais difícil,
mas que é importantíssima. 2 Tessalonicenses 3, versículo 6. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Os irmãos encontraram? Nós vos ordenamos, irmãos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeste. Acaba estar vivendo todo errado, você tem que se apartar dele. Veja só o versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então é o seguinte, aqui o texto da palavra de Deus está dizendo o seguinte, olha, não obedeceu à palavra de Deus, depois de ter sido exortado, você não deve se associar com aquela pessoa, não. Procure distância dela. Certo? Agora, você não vai tratar ela como inimigo. Não falar com ela. Certo? Não tratar ela de forma com impropérios. Não, você não vai fazer isso. Mas você também não vai dizer que está tudo bem, obrigado. Tá? Os irmãos da igreja têm que se afastar um pouco dessa pessoa. Para essa pessoa saber que ela está em pecado. Entendeu? Que a gente não comunga com aquilo que ela estava fazendo, não. Né? Lá no Ceará, uma determinada vez, quando eu era pastor de lá, uma pessoa estava pintando, logo quando eu comecei meu pastorado, a pessoa estava pintando e bordando na igreja. Aí essa pessoa, ela foi disciplinada pela igreja. E ela depois foi excluída da igreja. Mas para tudo que era feito nessa igreja, de programações dos irmãos, das famílias dos irmãos, essa pessoa estava frequentando, e estava lá, e teve um caso lá de um aniversário que essa pessoa excluída da igreja foi chamada para orar pela pessoa que estava fazendo aniversário na ocasião. Eu digo, não, irmãos, eu reuni a igreja, eu digo, não, irmãos, isso aqui a disciplina está toda errada. Certo? Não é assim, irmãos. Porque a gente pensa que disciplina é apenas afastar da comunhão da ceia. Mas não é só isso. Tem muito mais coisa envolvida. Certo? Ok? Bem, alguma pergunta até aqui, irmãos? Quem é? Irmão Neemias. Isso. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso é uma figura de linguagem, porque essa é uma linguagem poética. Deus, ele não se esquece de nada, Deus sabe de tudo. Quando o texto diz assim que Deus, ele não se lembra, é que ele não leva em conta os nossos pecados quando vai nos julgar e nos tratar no que toca à salvação. Mas ele olha para a justiça de Cristo. Certo? Ele que sofreu em nosso lugar, ele se fez pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É nesse sentido, né? Então eu diria para o irmão o seguinte, que todos os pecados, desde que eles sejam pecados arrependidos, né? Haja arrependimento por parte do pecador, e que haja confiança na obra salvífica de Jesus Cristo, a entrega da sua vida a Cristo Jesus, qualquer pecado é perdoado. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que já foi alvo aqui da nossa pregação no Evangelho de Marcos, que a gente já tratou, né? A gente já viu que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo.
Até esse tipo de pecado dito dentro de um contexto de ignorância, eu particularmente acredito que é perdoável. Não é perdoável, por exemplo, eu aqui, irmãos, eu já estudei bastante a Bíblia, eu já fiz curso de teologia, já vários. Irmãos, eu não posso lançar uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Posso. Não tem justificativa, irmãos, porque eu conheço. Mas é diferente de uma pessoa que não tem o conhecimento ainda da palavra de Deus, é um descrente, por exemplo. Aí ele soltou a blasfêmia com o Espírito Santo. Mas depois o Espírito Santo agiu na vida dele e deu discernimento salvífico para ele. Aí ele se arrependeu daquele pecado dele. Aí esse tipo de pecado eu entendo que é perdoável. Certo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é perdoável quando não há o discernimento salvífico. Certo? O irmão Abimael e depois o irmão Regis. Ainda tem o último tipo de pecado, irmãos, para a gente tratar, tá? Aí só eles dois, aí depois eu tenho que concluir, tá, irmãos? Diga, irmão Abimael. Pode. No caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, você tem instâncias para recorrer. Por exemplo, se você entendeu que o julgamento aqui na igreja não foi correto, você pode apelar ao presbitério. Achou que o presbitério julgou também errado, você pode apelar ao sínodo. Não, achou que o sínodo julgou errado, você vai para o Tribunal de Recursos do Supremo Concílio. Aí não é possível que lá no Tribunal de Recursos do Supremo Concílio o pessoal não resolva fazer o certo, né? Não é possível. Entendeu? E eu já participei, irmãos, de Tribunal de Recursos do Supremo Conselho. Lá não tem negócio de amiguinho, não. Lá o negócio é pela reta justiça. Entendeu? Então, dentro da Igreja Presbiteriana, você tem esses níveis, essas instâncias para você recorrer. Nesse caso, quem vai julgar os casos são presbíteros e pastores, devidamente nomeados para aquelas comissões. Não, mas aí independe. Independe. Na maioria das vezes são oficiais, porque são coisas que envolvem outras igrejas. Mas não impede que você seja... por exemplo, eu já vi um caso envolvendo um pastor muito conhecido da nossa igreja, que não cabe aqui eu dizer o nome, tá? Ele era pastor de uma grande igreja, numa grande capital aqui no Nordeste, e ele disciplinou, juntamente com o conselho da igreja, um presbítero da igreja. Esse presbítero recorreu ao presbitério, o presbitério deu ganho de causa ao conselho, ele recorreu ao sínodo, o sínodo deu ganho de causa ao conselho, e ele recorreu ao Supremo Concílio, e ao Supremo Concílio deu ganho de causa para o presbítero. Reverteu tudo que havia sido a disciplina dada pelo conselho da igreja e reafirmado pelo presbitério e pelo sínodo. Foi um caso muito conhecido, é um caso muito conhecido quando a gente vai estudar Constituição, Lucas. Talvez você vá conhecer esse caso. Foi um caso icônico dentro da história da IPB. Mas não vou dizer aqui quem foi, não adianta falar. Tá? Último caso, irmãos, último caso de pecado. Iniquidade intolerável. Existem 3 tipos de iniquidades intoleráveis que a igreja precisa excluir essa pessoa. Em primeiro lugar, a pessoa não se arrepende do pecado dela. Foi exortada, foi instruída. Os irmãos da igreja repreenderam aquele irmão não se arrependeu. Ele tem que ser considerado gentil e publicano.
certo? Ele não é crente verdadeiro. Ele estava entre nós, mas não era dos nossos, certo? Segundo lugar, irmãos, pessoas culpadas de ofensas gravíssimas. Aquelas pessoas que mancharam a reputação da igreja, né? Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo fala de uma pessoa que estava possuindo a esposa do seu pai, possuindo a sua madrasta. O apóstolo Paulo diz, irmãos, isso aí, nem no meio dos descrentes a gente escuta falar um negócio desse. Aí o apóstolo Paulo diz, irmãos, vocês têm que entregar essa pessoa para Satanás. É direto, irmãos. Entendeu? Tem nem processo todo assim, ele diz, olha, expulsa da igreja. Isso é um caso, tá? Segundo ponto. Terceiro ponto. Transgressores que são afamados pelas suas iniquidades. Existem alguns cristãos, irmãos, que professam doutrinas de ímpios no meio da igreja cristã. Advoga, por exemplo, aborto, certo? Advoga uma série de coisas que vão de encontro ao ensinamento bíblico, homossexualismo, de imoralidade sexual, embriaguez, lascívia, apostasia. Essas pessoas, elas precisam também ser excluídas da igreja, tá? Ok? Pelo menos esse é o ensinamento bíblico da palavra de Deus. Eu não tenho tanto tempo para mostrar referências para os irmãos, mas eu espero que esteja claro para todos. Irmão Regis, você tinha uma pergunta a fazer. Bem, nós pregamos agora recentemente, algumas semanas atrás, sobre o texto em que o Senhor Jesus Cristo, em Marcos, no capítulo 10, fala sobre casamento e adultério. Então, só existe, irmãos, alguns poucos casos em que o divórcio ele é permitido dentro do contexto cristão. Qual é, irmãos? De adultério e deserção, certo? Nesses casos, pode-se divorciar, certo? E casar novamente pode. Mas fora esses casos, não pode, irmão Regis. E aí, irmão Regis, se você se divorciar da sua esposa, certo? E aí você quiser casar com outra pessoa, você cai em adultério e aquela pessoa com quem você também está casando cai em adultério. Você vai ser excluído da igreja. Certo? Você não vai poder ficar na igreja. Porque você não seguiu a orientação da palavra de Deus. E os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Tá bom? Muito bem, meus irmãos. Deixa eu terminar minhas palavras aqui. Quando a gente disciplina alguém, a gente não quer humilhar a pessoa. O objetivo não é esse. O objetivo, irmãos, é o arrependimento e a restauração do ofensor. As medidas empregadas, quer seja em particular ou em público, elas devem sempre ser tomadas com espírito de amor, de mansidão, de gentileza, de humildade. E quando a restauração ocorre, a gente fica feliz. Mas quando a restauração não ocorre, irmãos, a igreja não pode ficar chorando demais, não. Sabe por quê, irmãos? Porque, de alguma maneira, a igreja está sendo purificada por conta daquela pessoa que está sendo retirada da igreja. Há 2 semanas atrás, ou há 1 semana atrás, nós excluímos aqui 6 pessoas da igreja, de uma vez só, na escola bíblica dominical. Mas nós seguimos todos esses padrões aqui. Essa pessoa, nenhuma delas pode dizer assim, pastor, mas não seguiu aquilo que foi feito. Nós seguimos, irmãos. Exortamos demais. Demais, irmãos. Fomos pacientes, dando tempo para que essas pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados. Mas não se arrependeram. Razão pela qual elas foram excluídas da igreja.
E, por um lado, nós lamentamos, mas, por outro lado, nós dizemos, irmãos, a igreja sai mais fortalecida. O pecado não é cultivado dentro da igreja. E a gente espera, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam chamadas à luz, para que elas vivam na santidade de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.